Salve, amigos do programa Cobertura. O programa de hoje vai ser com o diretor e ator Vitor Hugo. Espero que vocês gostem do programa. Vitor, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui comigo no programa Cobertura, né? E a gente é amigo, mas está dedicando o seu tempo para mim aqui, para eu saber um pouco mais da sua vida, com um pouco mais de intimidade. Vitor, como você começou na arte? Onde entrou a arte na sua vida? Como é que foi isso? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? O prazer é meu de estar aqui. E a arte, assim, eu acho que a arte, ela é intrínseca à minha vida. Eu acho que é intrínseca à vida do artista, né? De um modo geral. Acho que ela tá ali e vai nascendo, né, ao longo da vida. Eu, muito criancinha, me lembro de me interessar pela coisa da TV, da novela, do cinema. E bem molequinho eu assistia a Julie Andrews no papel de Noviça Rebelde e Mary Poppins, que são conhecidíssimos, né, do grande público, e eu fiquei encantado com aquilo, com aquele mundo. E aí eu cresci querendo fazer aquilo, né? Então desde muito criança eu fiz teatro na igreja, teatro na escola, fui conhecendo os caminhos, a Casa de Cultura aqui em Teresópolis, os grupos locais, conheci o Grupo Fantasia, que tem mais de 40 anos de estrada, com a Edina Corradini, assisti trabalhos dela, assisti trabalhos de outros queridos e fui tentando entrar. Essa tentativa de entrada nos grupos da cidade, nesse primeiro momento, a gente achou muito difícil. Então, já barbado, eu e o Gustavo, nosso colega, resolvemos então criar o Cena Perdida. Qual foi o grupo de vocês? Em 2009, que já está aí com 12 anos de estrada. E aí a gente foi descobrindo o caminho, né? Estudando as linguagens, eu já tinha feito alguns cursos antes, fiz muitos mais depois, e aí a gente foi criando nossa própria estrada e a cara que a gente queria dar para o nosso grupo. Nesse caminho a gente colocou em cena, na cena teatral de Teresópolis, a gente estreou com uma peça muito conhecida e muito forte, escrita no período da ditadura militar, que foi o Abajur Lilás, do Plínio Marcos. Ela foi escrita naquele período e foi censurada durante mais de 10 anos, porque ela vinha de encontro justamente àquele sistema de governo vigente. E enfim, ela nos abriu muitos caminhos, muitas portas para o Cena Perdida. Mas no momento em que você, né, que ela é polêmica, né? Ela tem extremamente. Então. E quando você trouxe essa peça, teve receio, medo, como é que foi isso? Muito, o que acontece é assim, como a gente se dedica, a gente se debruça no estudo, eu tinha justamente ido para o Rio fazer um curso profissionalizante no SATED, que é o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro. E lá no SATED é um curso profissionalizante, então você tinha que fazer teste para entrar. E o teste, ele consistia em uma prova escrita e uma prova prática, com uma banca examinadora. Esse teste me foi oferecido 2 textos, para eu escolher um e fazer um monólogo para a banca. Um era um texto de Chico Buarque, que eu já não me lembro mais de qual obra dele, e outro era um texto do Abajur Lilás, um monólogo do Giro, personagem que eu vim fazer depois. E aí eu fiquei encantado com o monólogo, eu li e falei, cara, é muito rico isso. E aí eu cheguei em Teresópolis e fui procurar na Biblioteca Municipal o livro da peça, o Abajur Lilás. Li a peça toda, achei fantástico, uma peça que fala sobre repressão, que se passa dentro de um mocó, que é um apartamentinho pequenininho, onde um cafetão extremamente repressor oprime 2 prostitutas, 2 mulheres que trabalham para ele. E uma delas, que é mais revoltada contra o sistema, quebra o malfadado Abajur Lilás, e aí ele instaura uma perseguição para descobrir quem é que quebrou, e vai culminar numa morte no final daquela peça. Apresentei isso para o meu amigo Gustavo e a gente resolveu fazer. Chamamos alguns outros colegas e começamos a montar aquilo que seria a nossa estreia. E aí a gente pensou assim, cara, é muito forte, é muito impactante e muita gente não gosta. Eu já vi aqui no Sesc público, algumas pessoas levantarem e saírem de peças de Nelson Rodrigues, por exemplo, de grupos que vieram do Rio. Então assim, a gente tem uma sociedade conservadora
com uma dificuldade de fazer aquela leitura como arte e até como crítica social, né? Mas enfim, para nossa surpresa foi muito bem recebido. A gente fez 2009, 2010 e 2011 na Casa de Cultura. Em 2010 a gente fez inclusive Casa de Cultura e Teatro Municipal da cidade. Todos os anos foi muito bem recebido e a gente foi entendendo, como eu já disse, essa linguagem e mudando características e modos de apresentar aquela peça. Depois disso a gente fez Paulo Pontes com um edifício chamado Tentos, que era comédia. A gente fez Nelson Rodrigues, A Serpente. A gente fez autorais nossos. Para em 2016 o Sesc Teresópolis convidar a gente para de novo a gente remontar o nosso Abajur Lilás. A gente remontou já com outra cara, com outro elenco. Inclusive a gente convidou, porque estava no meio do olho do furacão da discussão sobre, por exemplo, identidade de gênero. E aí a gente chamou um homem para fazer o papel de uma das prostitutas. E aí foi um falatório, foi outro rebuliço, foi bem legal. 2016, 2017 a gente fez trabalhos autorais e em 2018 o Sesc Rio promove uma mostra serrana de arte, uma mostra de artes, aliás, de artes cênicas, da qual participou a região serrana, Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, região dos Lagos, Baixada Fluminense, bem dizer, todo o estado do Rio de Janeiro participou. Foram no total 16 grupos participantes, na Serra, um de cada cidade, um de Teresópolis, um de Petrópolis, um de Friburgo. Nós representamos Teresópolis na mostra. E aí nós remontamos o Abajur Lilás, de novo, né? Essa peça está durante toda a nossa estrada. A gente recebeu pelo Sesc um profissional das artes cênicas, conhecido no meio teatral, que é o Daniel Dias. Ele veio para cá, fez uma imersão com a gente, mudou a peça toda de cabo a rabo, mudou figurino, mudou cenário junto com o Gustavo, mudou marcação, mudou tudo. Inclusive mudamos o elenco de novo. E aí a gente fez Friburgo, a estreia, Teresópolis e Petrópolis, encerramento. E enfim, eu diria que na nossa escalada de carreira foi o nosso melhor momento enquanto grupo. Uma oportunidade que o Sesc trouxe pra gente, e isso abriu algumas outras portas. Voltando um pouco do que a gente está falando, sempre a luta, né? Sempre a dificuldade. Sempre. Você falou sobre o Sesc, né? A gente que trabalha com a arte, a gente agradece muito ao Sesc, né? Falando do Vitor, essa luta, né? Você quando faz os cursos, você quando vai se especializar, você tem que sair de Teresópolis para isso, né? Você saiu de Teresópolis para isso. Sim. E como é que você bancava isso? Da onde vinha dinheiro? Porque você, como eu, nós somos pessoas que não temos condições de ser bancado pelos pais, que já dão toda a estrutura que podem dar pra gente. Exato. Não podem dar mais do que isso. Então seus objetivos, seus sonhos e o seu dom que você queria melhorar, como é que você fez para conseguir isso? É como você disse, né? Assim, é sempre uma luta pessoal muito grande. Assim, eu acho que a galerinha nova, por exemplo, eu quero fazer teatro, beleza, eu super indico fazer, apesar de que um grande nome do teatro, que é a Fernanda Montenegro, perguntaram para ela um dia, tem essa entrevista dela no YouTube, né? Qual dica você dá para os jovens iniciantes que aspiram trabalhar como você? A minha dica é: desistam. Não trabalhem com arte, não trabalhem com teatro. Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser publicitário, enfim, o que você quiser, mas não ator, não artista. E se depois da desistência de várias outras tentativas, você entender, você perceber que você não tem a menor possibilidade de viver sem essa arte, então se jogue, vai estudar, vai correr atrás, vai fazer por você. Foi isso que eu fiz. Eu preciso de trabalho, porque a gente paga as próprias contas, então eu sempre trabalhei a minha vida inteira em outras funções, inclusive, que eu não acho que sejam até menos artísticas, né? Eu trabalho como consultor de projetos imobiliários, então a gente faz a decoração interna, que é a arte. Eu também trabalho como professor, e o professor sempre é um artista, né? Sempre precisa rebolar para tudo. E
E a minha arte não foi diferente, então eu fiz cursos aqui, cursos livres, na própria Casa de Cultura, que sempre trouxe pessoas bem legais. Eu me lembro que eu fiz aqui um curso com o Luiz Carlos Tourinho, já falecido, né, que fez Sair de Baixo, fez novela, fez várias coisas. Era uma extensão do tablado do curso no Rio de Janeiro, ele dava aula lá, e aí a Casa de Cultura fez uma extensão para cá, então estudei com ele aqui, mas fiz muito mais coisas no Rio. Fiz vários cursos livres no Sesc Recreio, de teatro musical, de canto. Fiz curso com Marcelo Castro, que é diretor de teatro musical dos grandes musicais que acontecem no Rio de Janeiro. Ele fez direção musical de Hair, Mágico de Oz, Gypsy e outros grandes musicais. Estudei com ele durante um ano. E tudo sempre pago do próprio bolso. Então, por exemplo, eu tinha uma semana de férias da loja. Aí eu descia no ônibus de 5h15 da manhã para estar, por exemplo, no Sesc Recreio às 8 da manhã, e a gente estudava até às 5 da tarde, imersão a semana inteira, para voltar para Teresópolis e descer de novo no ônibus de 5h15 a semana toda. Ou como eu fiquei um ano estudando com Marcelo Castro, eu me mudei para lá, e aí eu trabalhava no shopping, no Rio Sul. Naquele período eu fiz um espetáculo musical lá, fiz teste, passei para Os Miseráveis, e enquanto eu trabalhava, eu ensaiava no horário vago, e em outro horário vago eu estudava com o Marcelo. E a vida foi essa, até agora. Eu né, tenho o prazer de ser seu amigo a vida toda, né? A gente é amigo há muitos anos, e tenho muito orgulho dessa trajetória que você ainda está tendo, né? Que você está cada dia galgando mais. E esse teu depoimento sobre como é difícil, porém não impossível. Você foi o cara que, primeiro cara a me chamar, que eu sempre fui um músico, mas o primeiro cara a me chamar para participar de uma peça, na época na igreja. Isso aí planta aquela sementinha no coração da gente que a gente é capaz de fazer, né? Você já falou várias vezes que artistas nos Estados Unidos, em outros países, o artista em si, ele atua, ele canta, ele dança, ele é um artista completo. Sim. Né? E você, através também do Cena Perdida, você trouxe junto com o Gustavo, na época ele estava também trabalhando bastante, um dos primeiros musicais, e foi o primeiro musical que eu participei, né, que a gente apresentou 2 vezes. Da onde veio essa sua ideia de trazer o Paixão e fazer um musical, né, que nós não temos essa cultura em Teresópolis de musicais, praticamente nenhuma dos grupos de teatro daqui trabalham com musical. Uhum. Você fez aula de canto, você foi para essa parte, você teve experiências com musicais, como é que foi isso? Então, tem uma coisa muito interessante que você falou, que é a coisa de que eu sempre falei, que o artista nos Estados Unidos, ele é completo, né? Ele canta, ele dança, ele interpreta. Inclusive às vezes eu vejo pessoas falando assim, Jennifer Lopez faz vários filmes e ela nem é atriz, ela é cantora. Eu falo, isso é um erro seu falar isso, porque é um artista que trabalha, que estuda pra caramba a vida toda para fazer isso com maestria, e ela inclusive, diga-se de passagem, é uma ótima atriz. O Antônio Fagundes uma vez falou numa entrevista no jornal Hoje, que lá o artista ele tem que matar um leão na vida. Eu não sei se eu diria isso, mas eu entendi o que ele quis dizer. Que lá ele mata um leão e pronto, ele é uma estrela em ascensão para sempre. Aqui no Brasil, você tem que matar um leão todo dia, todo mês, para cada novo trabalho. E se Antônio Fagundes disse isso, imagina pra gente em Teresópolis, que não chegou na Globo, né? Ele teve até contrato rescindido agora. Então, assim, isso é muito problemático. Volto a dizer que a gente precisa lutar muito para não desistir. E aí, nessa minha ida pro Rio, quando eu fiz Os Miseráveis, a gente ficou no processo. Eu sou apaixonado por musical desde criança. E aí, quando tem no Sesc, no curso do Sesc, eu conheci um garoto que era um jovem estudante de direção teatral pela UFRJ, Pedro Ruth, que falou nesse curso que o trabalho de conclusão de curso dele seria a montagem dos Miseráveis, musical de Vitor Hugo. E a gente falou, como é que vai ser o processo? Ele vai ter audição e tal, não sei o quê. Então, quando ele divulgou no Facebook a audição, eu me inscrevi, fiz a audição e passei pro Bispo, o Bispo lá que muda a vida do Jean Valjean, né, o personagem principal. E aí eu entrei naquele processo em setembro de 2013 e a gente ficou nele até estrear em
em setembro de 2012. A gente estreou em março de 2013. Em abril a gente fez também no Teatro da UERJ, que inclusive é um teatro incrível. E depois a gente vislumbrou a oportunidade de fazer num Congresso da Juventude Católica, não me lembro como chamava, no Teatro João Caetano, que acabou não acontecendo. Mas aquilo trouxe pra gente, pra Teresópolis, um novo fôlego, né? Pro Cena Perdida, uma nova experiência. E eu voltei pra Teresópolis com essa paixão de fazer isso. E aí a gente sentou, conversou, estudou as possibilidades. Graças a Deus eu tenho um bom círculo de relacionamentos, vários amigos artistas do teatro, da música, do canto, de banda e etc. Eu falei, vamos fazer. E aí os meus amigos mais loucos que eu provavelmente abraçaram a ideia, e aí a gente montou o que foi uma adaptação do Jesus Cristo Superstar, musical conhecidíssimo, né, de um autor inglês, que é o Andrew Lloyd Webber. E ele estava em cartaz, ou entraria em cartaz em São Paulo, com o Jorge Tacla dirigindo, que é magnífico, né? Eu tentei comprar o direito autoral para apresentações amadoras na cidade, através da agência lá em Londres. E eles falaram assim, olha, a gente não tem como te vender, porque já tem um detentor do direito autoral no Brasil, que era o Tacla, e ele tem detenção do direito para todo o território nacional brasileiro. E aí o que a gente fez? Vamos fazer então uma adaptação. E a gente fez o nosso Paixão, ou musical, que foi uma colcha de retalhos entre o Jesus Cristo Superstar, Godspell, que é um outro musical que também fala sobre a paixão de Cristo, e até Mudança de Hábito, que é um musical religioso. Fizemos aquilo, foi um ano de processo, foi uma experiência que eu achei incrível, você pode falar que você estava nela, o que você achou. E aí o bichinho do teatro musical mordeu a gente, e agora a gente está num processo de montagem de um novo musical, que é o Rock Horror Show. E vamos ver o que vai dar disso daí. Foi incrível trabalhar com tantas pessoas ao mesmo tempo, conhecer tantas pessoas. Eu conheci várias pessoas maravilhosas durante esse período, esse trabalho, e Teresópolis precisava disso. E realmente, paixão musical é uma paixão. A gente se apaixona por ele, a gente apresentou depois de novo, e espero um dia a gente poder fazer algo semelhante, que faça que ele cresça, como você falou que é o Abajur Lilás, vocês fizeram o cara mexeu nele todo, mudou. Quem sabe de repente a gente não vai estar fazendo isso de novo com paixão, com outro jeito. Mas, falando de estruturas na nossa cidade, você acha que existe a possibilidade, né? O que você acharia se tivesse uma lona cultural em Teresópolis, se tivesse um espaço para que a gente pudesse ter teatro, musicais de teatro, apresentações musicais, apresentações de dança, com capacidade também de não ter que ser tão caro, que eles possam praticamente doar esse espaço para que a arte aconteça. O que você acha disso? A Secretaria de Cultura, ela não deixa a gente na mão. O que eu acho que falta, o que eu acho que falta de um modo geral, de apoio à cultura pelo Estado, né, isso em nível municipal, estadual, federal, é geral, né, é para todo mundo. A gente não tem hoje, por exemplo, como você falou, uma estrutura de teatro municipal. A gente faz muito evento no teatro municipal, porque é o que nós temos. Então vamos usar o que nós temos. Mas a gente precisa de investimento ali. A gente precisa que a prefeitura, por exemplo, melhore aquele espaço do teatro, que o público tenha conforto, que as cadeiras tenham manutenção, iluminação, ar-condicionado, tudo funcionando. Porque senão é desconfortável para que o público assista algo de 2 horas, por exemplo. Ou o próprio Sesc. O Sesc Teresópolis hoje tem uma estrutura melhor, passou por várias reformas. Infelizmente, em 2020 precisou ficar muito parado tudo, né, por causa da pandemia, mas deu tempo de passar por reformas. Inclusive, hoje a gente tem o Sesc Alpina, que desafogou o espaço do Sesc aqui. Mas, por exemplo, o teatro do Sesc é ótimo, mas também é pequeno. Com certeza. Então, quando o Sesc traz um musical de fora, o Sesc monta toda uma estrutura no espaço da quadra. Isso é complicado. Então, um teatro que hoje a gente tem, que é grande, que comporta a estrutura de um musical e uma grande plateia, é o Higino. Aí a gente está falando de iniciativa privada. Alugar um espaço como aquele é absolutamente impossível para mim. Inviável. Para qualquer grupo que esteja galgando algo, principalmente da cidade, é inviável. Totalmente inviável. Eu acho que deveria ter, tipo assim, de repente uma conscientização, um projeto, né, público-privado, alguma coisa que fizesse com que o Higino trouxesse, lógico,
que não tivesse prejuízo, mas que ele pudesse apoiar um pouco mais os grupos da cidade, os artistas locais. Isso, e a cidade automaticamente ia passar a consumir mais espetáculos. Assim também ficaria viável trazer espetáculos de fora, atrair interesse de outros artistas. De outros artistas, que automaticamente aí sim o valor seria inteiro, digamos assim. Criasse um sistema que cobrasse um pouco mais barato para os espetáculos feitos aqui, porque é o contrário isso, Vitor, porque isso aí que está acontecendo é o contrário. Por exemplo, você falou do Sesc, quando você foi para o Sesc Rio, quando você vai trabalhar com o Sesc Rio, quando a gente vai trabalhar, quando eu vou tocar, a gente recebe realmente cachês e a gente fecha valores justos, reais. Quando a gente vai trabalhar para o Sesc de Teresópolis, a gente consegue valores baixos. E nós não somos amadores aqui e profissionais lá fora. Exatamente. Nós somos profissionais em todos os lugares. Exatamente. Então essa conscientização de valorizar a prata da casa, a gente não quer ganhar mais do que a gente ganha lá fora. A gente quer ter condição de fazer. Exatamente. De levar para essa cena. Mas não, a visão parece que é tipo assim, não, já estou te dando a chance de aparecer, você não precisa ganhar nada. Exatamente. Então essa situação, eu acho que, né, com a visão hoje que nós temos da gestão que nós temos hoje, eu acho que isso vai existir, vai ser reciclado, né? O nosso prefeito hoje é um cara que ele é empresário, ele conhece muito dessas áreas, né, do turismo, essa coisa toda. E a própria Cléo, como você falou, né, que é uma pessoa também, vai se reciclando pouco a pouco, porque nós, artistas, nós estamos melhorando. Sim. Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo mais, né? Você vê como mudou o Cena Perdida de quando foi criado até hoje. Sim. O quanto você evoluiu, o quanto vocês investiram nisso. Então, eu acredito que se, né, eu me metendo na tua resposta, mas eu acredito que se, por um acaso, eles enxergarem a gente como a gente é visto lá fora, já tá bom. Sim. Se a gente for pago como a gente é pago lá fora, e estando aqui, é ótimo. Só não pode acontecer o contrário. Não, é daqui, vai ganhar pouquinho, é daqui, eu não vou chamar. E eu acho, Luiz, o que é muito importante a gente falar, que precisa dessa conscientização sem sombra de dúvidas, mas é importante também ter uma conscientização por parte, inclusive, do público. Porque, por exemplo, há a mesma desvalorização. Isso. Se vem Fábio Porchat apresentar um show de stand-up comedy em Teresópolis, no Higino, na Casa de Portugal, no Hotel Alpina, onde quer que seja, ele cobra R$90 de ingresso e lota. E esgota o ingresso uma semana antes ou um mês antes da apresentação dele. Inclusive eu vou, porque gosto do Fábio Porchat. Não estou falando mal dele. E um espetáculo daqui, a gente no dia ainda não conseguiu vender praticamente nada. Eu preciso cobrar R$25 no ingresso e as pessoas choram, pedem cortesia. Veja bem, a gente entende que as pessoas querem assistir, que às vezes não é muito comum, mas há pesos e medidas diferentes. Perfeito. Porque o indivíduo se aperta para pagar um ingresso de R$90, às vezes mais caro. Eu vou de espetáculo no Rio de Janeiro, já fui a São Paulo, e pago um ingresso de R$280 para assistir o Fantasma da Ópera, por exemplo, o Família Addams, e é magnífico. Eu não estou falando de ter que pagar, eu estou falando dos pesos e medidas diferentes para um artista que vem de fora, e para um artista daqui a gente tem cantores magníficos, atores maravilhosos, dançarinos, músicos esplendorosos e não são valorizados. O público quer ir por preço de banana, e isso é muito problemático porque a gente paga a conta, a gente também tem boleto para pagar. A gente faz um projeto bem feito. Isso pra gente, essa conversa que eu tô tendo hoje com o Vitor, né, que eu tô tendo o prazer de ter esse cara aqui, não tem programa que poderia suportar, a gente tem muita coisa para falar. É verdade. E convido você já de antemão para vir, para a gente conversar de novo sobre esse projeto que você está fazendo, sobre tudo que você está fazendo, que são sempre coisas relevantes, importantes para a nossa cultura. Agradeço você por não desistir. Agradeço você por continuar amando a cultura e se virando de tudo quanto é jeito para continuar fazendo a arte. E agradeço também a Deus por você existir. Você é um cara que eu gosto muito, tenho um carinho absurdo por você e sei que a recíproca é verdadeira. Mais do que verdadeira. Para mim, eu agradeço o carinho, agradeço as palavras e a recíproca é mais do que verdadeira. Você, a Yara, a sua família, são pessoas muito queridas para mim, para minha família também. É um prazer enorme trocar ideia contigo sempre aqui ou por trás das câmeras. A gente está junto na arte e na vida. Obrigado pelo carinho e pelo convite. Esse foi o programa Cobertura e hoje foi com Vitor Hugo.